Nós estamos numa caminhada, uma temática, tá? Uma série de mensagens. Nós estamos começando hoje falando acerca de paternidade. Durante todo esse mês nós vamos falar dentro dessa temática, uma série, nós vamos falar de paternidade. E nessa noite você vai descobrir o poder que há na paternidade, mas também, ou infelizmente, o poder que há na orfandade. Ambos podem definir o futuro, ou melhor, ambos definem o futuro de muita gente, tá? Feche seus olhos, vamos orar no nome de Jesus. Pai, toda honra, toda glória, todo louvor nós damos a Ti. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa, nessa noite, acalmar, aquietar os nossos corações para receber a Tua palavra, em o nome de Jesus. Fala do maior ao menor que está aqui, aquele que nunca esteve numa igreja, entrou hoje pela primeira vez, que eu possa falar de forma poderosa no nome de Jesus. Senhor, que eu possa também falar o coração daqueles que são com corações fechados, eu possa abrir o coração dele, o coração dela, no nome de Jesus. Quero pedir mais do que isso, em concordância com os diáconos, evangelistas que estão em intercessão, em posição de intercessão, nós queremos concordar que o Senhor pode dar ordem aos seus anjos. Eu quero te pedir que o Senhor libere anjos a este lugar, Pai. Anjos com espada desembainhada de fogo, libera, Pai, neste lugar, em nome de Jesus, o Teu fogo que purifica, o Teu fogo, Pai, em nome de Jesus, que nos dá acesso ao Teu trono, que queima tudo aquilo que não vem de Ti, no nome do Senhor Jesus. Me diminua mais uma vez, para que eu cresça em mim. Sem o Senhor eu nada posso fazer, se o Senhor não me der do alto, eu nada posso fazer, mas no Senhor eu posso todas as coisas, porque é no Senhor que eu me fortaleço. Eu me diminuo, Pai, para que o Senhor cresça em mim mais uma vez. Glorifico o Teu nome, toda honra, toda glória, todo louvor a Ti. Está aqui a igreja que não é minha, essa igreja é Tua. O Senhor vai vir nos buscar um dia, que nós possamos estar prontos, ó Pai, para nos relacionar em intimidade e em comunhão com o nosso Pai. É o que nós oramos nessa noite. Você que concorda, aplauda o nome dele. Amém? Abra a tua Bíblia comigo, no texto que nós vamos trabalhar durante esse mês, Malaquias, capítulo 4, verso 6. Malaquias é o último profeta do Velho Testamento, né? É o último profeta, um dos profetas menores, não menor porque ele era pequeno em estatura, ou menor porque ele tinha menos importância para Deus, mas menor porque é um dos livros, né? Um dos menores livros que tem na Bíblia, entre os profetas maiores e os profetas menores. E aqui nós temos um profeta que é o profeta Malaquias falando conosco. Malaquias, ele vai descortinar, ele vai falar acerca de muitas coisas, mas ele fecha o capítulo de número 4 falando que o dia do julgamento se aproxima. Diga comigo, o dia do julgamento se aproxima. Jesus está voltando, está diante de nós, está claro que Jesus está voltando. Alguns vão dizer, como diz também o livro do Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Eu quero te dizer que, na verdade, Jesus ele já entrou por essa porta. Por que ele entrou por essa porta? Porque muitos corações, ao longo da história, da nossa história, abriu o coração para o Senhor, ele entrou por essas portas. Quem abriu o coração para o Senhor nessa noite fazer morada, diga amém. Amém. E é importante nós olharmos para esse livro em termos do entendimento. Ele vai fechar o Velho Testamento, e é interessante quando nós olhamos para o capítulo 4 e ao início do Novo Testamento, nós vamos ter algo aí, eu não sei como está na tua Bíblia, após o capítulo 4 você vai observar, você que tem Bíblia, que tem uma folha em? Uma folha em? Por que não está escrito nada aqui, igreja? Por que essa é a única folha, ou meia folha, que está em branco? Por que você acha que está em branco? Porque Deus não falou nada, e quando Deus não fala nada, nós não precisamos inventar que Deus falou algo. Deus não falou nada, Deus ficou 400 anos, como alguns bons de Bíblia aqui falou, Deus não falou nada, Deus não liberou nada na terra, e durante 400 anos nós chamamos, ou melhor, os estudiosos, os teólogos chamam de tempo interbíblico, que é o tempo entre o Velho e o Novo Testamento. Deus não falou nada, Deus ficou em silêncio profético. Deixa eu te falar, até quando Deus se cala, acontece alguma coisa. Até quando Deus se cala, até o silêncio de Deus é profético. Deus é tão poderoso que ele calado vai acontecer algo, porque Deus, ele tem o poder e toda a autoridade. Por uma palavra Deus criou os céus e a terra. Por uma palavra Deus criou o primeiro homem. Por uma palavra Deus liberou dos céus, deu sopro sobre você, e você foi gerado dentro do ventre
antes da tua mãe, e você está aqui hoje. Por uma palavra, Deus pode mudar, te chamar, o número da sua senha pode chegar hoje, pode chegar amanhã, ou daqui a alguns anos, e você ser chamado por apenas uma palavra. Esse é o Deus que nós servimos. Mas é interessante que dentro da palavra de Malaquias capítulo 4, até o profeta do Velho, do Novo Testamento, que é o profeta João Batista, Deus ele não vai falar nada. E o capítulo 4, o verso de número 6, eu quero ler com você, diz assim, vamos ler o verso 5 também. Aleluias. O Espírito Santo está neste lugar, amém? Amém. Vejam, eu lhe envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que o coração dos pais se voltem aos seus e o coração dos filhos se voltem aos seus. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Malaquias está falando da parte de Deus, ele está deixando um recado claro que Deus iria enviar o profeta Elias. Mas quando nós olhamos na cronologia bíblica, quando nós olhamos no tempo do qual Deus liberou a palavra dele, os acontecimentos que foram feitos, Malaquias vai chegar um tempo depois. Então como que pode, ficar encerrando aqui, como que pode Elias vir depois de Malaquias? Na verdade, Deus não está falando da matéria, Deus não está falando de um homem, Deus está falando do espírito de Elias, da unção de Elias, que seria liberada nos últimos tempos, porque ele vai começar narrando esse capítulo de número 4, falando que o tempo do fim se aproxima. Então nesse tempo do fim há uma manifestação da unção de Elias para que seja resgatado a paternidade. Fala comigo, seja resgatado a paternidade dentro da minha casa, seja resgatado a paternidade na minha vida. Deus, sabendo dessa importância, sabendo que isso poderia acontecer, Deus preparou a João Batista para que falasse do Filho, do próprio Jesus, preparasse o caminho, porque ele era a voz que clamava no deserto, profetizado por outro profeta, o profeta Isaías. Ele vai dizer que alguém iria aplanar ou preparar o caminho para que Jesus, se colocando como Filho na terra, ele pudesse agora manifestar a glória de Deus. Mas é interessante, nesses 400 anos, um espírito se fortaleceu e entrou no meio do povo de Deus. E o espírito que entrou no meio do povo de Deus é o espírito da religiosidade. E esse espírito, ele tem ao longo dos anos atrapalhado, ao longo dos anos ele tem feito com que pessoas percam o caminho, pessoas não entendam a proposta de Deus para com teus filhos, faz com que esse espírito da religiosidade, ele faz com que muitos não entendam que são filhos e filhas de Deus, que a vontade de Deus sempre foi ser o nosso Pai, e a vontade de Deus foi sempre nos ser como filhos e filhas dele. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta dele aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 6, o verso 18, coloca ali para mim, por favor, é uma declaração clara de qual é a vontade de Deus, ou do que Deus quer para cada um de nós. 2 Coríntios capítulo 6, e o verso de número 19 vai nos falar isso. Eu quero nessa noite aproveitar o tempo que eu tenho para te trazer um entendimento, para te alinhar o que vai acontecer durante todo este mês. Olha o que diz a palavra do Senhor: eu serei o seu e vocês serão os meus filhos e as minhas filhas. Diz quem? O Senhor Todo-Poderoso está dizendo: eu serei o seu pai. Quando Deus fala, acontece, sim ou não? Sim. Deus falou, acabou. E ele diz: olha, eu serei o seu pai, e eu serei o pai dos filhos, e eu serei o pai das filhas. Mas o que ocorreu dentro desse processo? Por que muitos de nós não conseguimos nos sentir como filhos, não conseguimos nos sentir como filhas, e não conseguimos nos sentir muitas vezes como pais espirituais, ou não conseguimos nos sentir, temos filhos que foram gerados no nosso ventre, mas não conseguimos nos colocar como pai? Porque ao longo da história, aquele que era para ser o representante, a autoridade, pai e mãe, acabou reproduzindo, quem sabe, aquilo que os avós também receberam, e de alguma forma eles falharam conosco, ainda que tenha mais acertado do que errado. Ok, mesmo meu pai e a minha mãe, que me abandonou aos 2 anos de idade, eu prefiro acreditar que eles mais acertaram do que erraram, porque o que eles fizeram foi somente o que meus avós
igual fizeram com ele. Eles não fizeram nada diferente. Sobre eles havia a influência de um espírito de orfandade. Havia uma ação de um demônio que manifestava na destruição da família, até que chegou na minha geração, e no encontro com Jesus foi colocado um fim nisso, porque eu encontrei a paternidade, eu venci a orfandade em Jesus, pela autoridade que era o nome dele, na unção de Elias. Então agora foi gerada uma família que começa agora a gerar outras famílias. É assim que Deus faz, irmão. Quando você não é nada, quando você é abandonado, quando o diabo tenta te destruir, Deus dá aqui meio que um soco na cara do diabo para mostrar para ele que no lugar onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. E se você concorda nessa noite, você é livre como filho para dizer amém, você é livre como filho para dizer aleluia, você é livre como filho para dizer glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Mas que tipo de espírito que é esse que age através da orfandade? Todos nós sabemos, e a pastora está aí tendo nos ensinado, palavra sobre palavra, livro sobre livro, que Deus tem dado a ela para escrever acerca de orfandade, que a orfandade é nada mais que um conjunto ou uma série de feridas que foram feitas, de trauma, de dor, de abusos psicológicos, abusos de palavras, abusos até sexuais, ou abusos de abandono, filhos e filhas que tiveram o pai e a mãe indo embora sem despedir, outros que nem conheceram o pai e a mãe, outros que foram adotados, outros que não tiveram contato, ou que foram criados pelos avós, foram criados pela tia, outros que não têm um nome na identidade. E aí nós poderíamos ficar aqui a noite toda falando de situações que ocorreram ou que aconteceu na vida de cada um. Mas o fato é que esses traumas, esse conjunto de dores, nós podemos dar o nome de orfandade. Fala comigo, orfandade. Este é o pior inimigo da paternidade. Mas da orfandade eu quero te dizer que ela não é para sempre. A orfandade é um estado. Se você foi órfão e não é órfão mais, diga glória a Deus. Se você é órfão e está sendo restaurado, eu quero dizer que você vai ser totalmente restaurado. Diga glória a Deus mais uma vez. Mas de que forma que essa espécie, esse espírito, ele age dentro dessa legalidade da orfandade? O que é uma legalidade, pastor? Legalidade é um direito. É um direito que nós damos de forma consciente ou inconsciente para que um determinado demônio ele venha agir e ele venha agora ter autoridade sobre uma área ou sobre várias áreas da vida da pessoa, e isso se dá através de feridas. Muitas pessoas vêm para a igreja, elas se batizam, elas aceitam Jesus, elas começam a entregar o dízimo, elas são ofertantes na casa de Deus, outros servem a Deus, servem no altar, outros têm uma vida devota a Deus, se afastam do pecado, elas se esforçam para ter uma vida que vale a pena, mas elas não conseguem ver a representação daquilo que a palavra diz, elas não conseguem ver o agir de Deus conforme a palavra está falando. O que elas não sabem é que sobre ela pode estar a ação de demônios que se fazem valer através dessa legalidade que nós estamos falando, que é a orfandade, mas ele age sobre tudo. E nessa noite eu quero falar desse tipo de demônio que ele age através da religiosidade. A pessoa, de repente ela está debaixo de uma influência, ou seja, ela não consegue entender ou reconhecer que Deus é Pai. Ela vê Deus como Deus Todo-Poderoso, como um Deus distante. Então, se o pai dela foi distante, ela transfere isso para Deus. Deus é um Deus distante. Se ela não tinha diálogo com o pai, ela não consegue orar. A sua dificuldade de orar não é só porque você não quer orar. A sua dificuldade de orar é porque, quem sabe, você não teve relacionamento com o teu pai e você transfere isso de forma inconsciente para Deus, e agora você não consegue ter, no mínimo, um diálogo com Deus. Se o seu pai foi um pai que deixou faltar, então você acredita que na hora H Deus vai deixar voltar a tua vida. Se o seu pai falhou, você lá no teu mente, você não vai ter fé para manifestar a fé na terra, para que você receba da parte de Deus aquilo que ele te prometeu. Se o seu pai foi um pai que te abusou, então você vai se colocar em lugar, igreja, posicionamento de pessoas que abusem de você, porque afinal a vida toda você foi abusado. Outras meninas, mulheres vão se casar com homens que abusam ela, porque foi isso que elas aprenderam com o pai dela. Ou homens que vão ter um relacionamento matriarcal e não de paternidade, e agora
ele não vai conseguir ser o sacerdote, ele vai estar debaixo do matriarcado, porque o mais forte naquela família não é a paternidade, e sim é a maternidade. Outros carregam, principalmente mulheres, mães que se separaram, acabam carregando a culpa na maternidade, não consegue corrigir, não consegue colocar limite, não consegue dar para o filho o amor, não consegue entender que limite também é amor, porque ela carrega uma culpa na maternidade, porque outrora a escolha que ela fez não deu certo com aquele homem que foi marido e veio a ser agora pai daquele filho. Então agora ela não consegue colocar um limite, ela não consegue produzir o equilíbrio dentro dela, porque ela está debaixo de uma culpa e ela não consegue agora deixar de ter influência desse espírito da religiosidade. A pessoa que está debaixo dessa influência parte do princípio, e aqui eu quero te dar aqui o primeiro ponto, a primeira ação, o número 1, para você que é sábio, inteligente, está anotando que esse espírito da religiosidade que precisa ser combatido, de que forma que ele age. A pessoa que está debaixo dessa influência parte do princípio que ela está sempre certa, que ela tem sempre a razão. Pastor, por que esse demônio, esse espírito, essa influência é mais difícil de ser combatida? Primeiro, ela não manifesta, o espírito da religiosidade não manifesta como outras entidades. Você não vai ver uma ação de um demônio dessa forma manifestando. Você não vai ver isso de forma espiritual, você vai ver de forma prática no dia a dia. Uma das manifestações é a pessoa, ela parte do princípio que ela está sempre certa, ela está sempre com razão. Você conhece alguém assim? Está sempre com razão. De repente você está fazendo assim, mas tem 4 dedos assim para baixo também. Pode ser que seja você, não sei, né? Ou seja, ela acha que ela está sempre com a razão. Não tem espaço para reconhecer o erro e muito menos para pedir perdão. Ela não consegue pedir perdão. Ela não consegue reconhecer que ela também erra. Ela se vê quase como que é a 4ª pessoa da Trindade. E se caso Deus falhar, ele está pronto para sentar no trono, porque ele está acima da média e ele é um ser quase que divino, porque ele é perfeito. Está aqui uma das características do espírito, ou influência do espírito da religiosidade. Diga assim: eu não aceito esse espírito na minha vida. Pessoas que vêm para a igreja, começam bem a caminhada, começam a ouvir, começam a obedecer, mas durante a caminhada o coração fica duro. E por que fica duro? Porque as promessas estão demorando. Pessoas que têm um coração aberto para servir, pessoas que têm um coração aberto para obedecer, até que não mexa com a razão dele ou com a razão dela. Porque se mexer com a razão dele ou a razão dela, ela parte do princípio que ela está sempre certa, e na posição de certa, ninguém pode questionar a ação dessa pessoa. Ei, deixa eu te falar algo. Você precisa eleger uma pessoa na terra para colocar o dedo na sua cara e falar que você está errado de vez em quando. Senão você não vai chegar a lugar nenhum. Eu não estou falando de uma teoria. Eu tenho uma pessoa que faz isso comigo, que é o meu bispo, o meu pastor, que pastoreia a minha vida. Alguém que vai mostrar os teus erros. Eu e você não temos capacidade de ver todos os nossos erros. Alguém vai ter que mostrar para você onde você está errando. Tem psicólogo ganhando dinheiro, valores altos, e consultas em consultório. E glória a Deus por isso, para que ferramenta maravilhosa que Deus deu. Minha esposa também trabalha com uma dessas linhas e não tem problema nenhum. A grande questão é que às vezes até dentro de uma terapia, quando o terapeuta se posiciona, a pessoa foge. Quando o pastor chama para o gabinete, a pessoa foge. Quando o pastor fala: filho, você precisa tratar, precisa se arrepender, ele vai mudando, ele não consegue se posicionar. Uma das maiores características também do espírito da religiosidade são pessoas que não conseguem ficar raiz, eles não conseguem ficar em um lugar só. Ele está sempre pulando de igreja em igreja, de casa em casa, de casamento em casamento, de relacionamento em relacionamento. Ele não consegue fixar raiz. Por quê? Porque quando ele começa a fixar raiz, alguém vai mostrar o erro dele, o erro dela, e ela vai, sai rápido ali daquele lugar. É gente que no começo está com o coração aberto, mas de alguma forma na caminhada, irmão, quando ela começa a enxergar os erros dela, ela prefere estar cega. Quando alguém começa a mostrar para ela, ou falar para ela, começa a ouvir que existe erro, que ela não é perfeita, porque o espírito da religiosidade é isso que ele faz. Ele quer fazer a pessoa acreditar que ela é perfeita quando ela nunca foi perfeita. Os fariseus se achavam perfeitos.
Jesus, quando colocava a palavra diante deles e mostrava para eles a verdade, inclusive que ele era filho, eles gritavam, eles não aceitavam. Por quê? Porque eles se achavam acima da média, se achavam um sumo sacerdote, eles se achavam que era melhor do que todos os outros. Obrigado, alguém está comigo na palavra essa noite, glória a Deus. O profeta Isaías, no capítulo 43, no verso 8, se conseguir aí pela King James, olha o que vai dizer para nós nessa noite. Isaías, capítulo 43, verso de número 8. Isaías, ele está dando um anúncio, ele está falando do que irá acontecer. Fazei sair o povo que tem olhos, mas não consegue, os que têm ouvido, mas perderam a capacidade de... Se perdeu a capacidade de escutar, é porque escutava antes. Quem sabe você começou ouvindo a palavra de Deus, aceitando a palavra de Deus, aceitando os conselhos, você começou bem, mas no meio do caminho, de alguma forma, você perdeu a capacidade de ouvir. Ei, obrigado, Espírito Santo. Quem perde a capacidade de ouvir, a capacidade de escutar, não tem direito de ficar falando a hora que quer ou o que quer. Se você perdeu a capacidade de ouvir, se você não quer ouvir isso acerca dos teus erros, quem te deu autoridade para falar dos erros dos outros? Nós precisamos pensar acerca disso, porque esse espírito da religiosidade é assim que ele age. Depois Jesus lá na frente também vai dizer: traz o povo que tem ouvidos, mas não ouve, que tem olhos, mas é cego, não consegue ver diante deles, está claro diante dele o que é para fazer. Deus está falando: eu vou te prosperar, se você fizer eu vou te abençoar. Ele diz lá no livro do Deuteronômio, capítulo de número 8, ele vai dizer: sou eu o seu Deus que te levou para o deserto para provar o teu coração. Ei, quem te leva para o deserto não é o diabo, quem te leva para o deserto é o próprio Deus. E não adianta você bater perninha, não adianta você gritar, não adianta você chorar. O que eu faço, pastor? Passo por uma sessão de descarrego e libertação? Não! Começa a obedecer. Tem muita gente, inclusive aqui na igreja, que não precisa mais de libertação. O que você precisa é aprender a obedecer e colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Essa palavra ela pode parecer pura, mas no espírito da religiosidade você precisa ser firme. E na palavra, como Jesus foi firme todas as vezes que ele precisava trazer um entendimento acerca de paternidade. 2. Esse espírito ele tem a capacidade de criar facção, divisão, panelinha no trabalho, na escola e até na igreja. Pessoas que se acham tão superior a outra que quando a pessoa erra, ela junta um grupo de julgadores. É quase o STF do céu. Você começa a julgar, irmão. Está acima da média essa pessoa. É um grupo seleto. Ela é seleta. É o que deve ajudar, tá impressionante. Aí ela começa a buscar outros religiosos. E aí a cúpula fecha. São 11 ministros dos céus, com a capa preta, e senta para julgar esse irmão, ainda aquela irmã. Quem foi que nos colocou na posição de julgadores? Quem nós somos para julgar alguém? Eu e você somos pó da terra. Eu e você não somos nada. Até mesmo aquele que se acha maior neste lugar deve se colocar como menor para servir o outro, para ser maior na terra, para ser grande na terra. Jesus nos ensinou: quer ser grande na terra? Aprenda a servir. Mas alguns de nós começamos a buscar o caminho do julgar, porque esse espírito ele tem essa capacidade de influenciar as mentes para que haja facção e divisão. É uma pessoa que está sempre fechada em si mesmo, nos seus próprios interesses e nunca no propósito do reino. Ele tem um padrão, e o padrão dele não é o padrão dos céus, é o padrão da terra. Terceiro, meu tempo é pouco, ainda tem Santa Ceia. Seu foco não está no reino, mas está em tudo que é da terra. É Deus acima de tudo e eu acima de todos. Conhece gente assim? Não, Deus acima de tudo. Deus é Deus, é Deus. Vou mexer com Deus, cara. Quem sou eu? Mas o espírito da religiosidade faz a pessoa acreditar. E ele fala: Deus acima de tudo e eu estou acima de todos. Você vai sobrar sozinho no final da vida, querido.
Observa a característica de uma pessoa que está avançada de idade, quando ela começa a ficar sozinha. Olha a história, o histórico dessa pessoa. Gálatas capítulo 6, verso 6 e verso 7 vai dizer: de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele também colherá, ele também ceifará. Mas esse Espírito nos faz, ou quer que nós venhamos acreditar que nós estamos acima da média. Isso acontece às vezes dentro de casa. Eu não estou falando de uma teoria, não foi uma, duas, três, as minhas mãos não cabem. De vezes que eu fui até a minha esposa, minha filha que está aqui, minha outra filha que está em Belo Horizonte, e pedi perdão para ela. Filha, me perdoa, eu errei. Esposa, me perdoa, eu errei. Homem, nós somos homens, sacerdote, macho alfa, pata grossa, firme. Amém por isso, glória a Deus. Amém. Poucos falaram glória a Deus. Eu sou, você não é? Eu sou firme. Amém? Amém. Firme. Amém. Firme. Firme. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas até o mais poderoso que entrou na terra diz: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que. Amém. Às vezes na tua casa você vai ter que fazer isso, maridão. Amém. Não, eu que mando aqui. Deixa esse assunto para outro dia, deixa eu voltar aqui. A esposa já estava rindo daquele batom. Faltava a palavra aqui, né? Mas esse irmão que está acima, Deus acima de tudo e eu acima de todos, ele só ama a si mesmo, ele ama só as coisas do mundo. E o apóstolo João, na segunda carta dele, no capítulo de número 2, olha a revelação que o apóstolo João vai nos trazer. Eu preciso nessa noite te fundamentar para que você aprenda a combater o espírito da religiosidade e que você seja curado da tua orfandade. Amém por isso? Amém. Então, 2 de João, capítulo de número 2, verso de número... Pedro não, deixa eu achar um João aqui. 1 de João, capítulo 2, verso 15. 1 de João, capítulo 2, verso de número 15. São pessoas que se acham tão assim e acham que o amor do Pai está nelas, mas o amor do Pai nunca esteve nelas. Elas não entendem que para ter o amor do Pai, ela não pode estar influenciada por isso que o apóstolo João vai nos falar e vai nos ensinar essa noite. Não ame nem as coisas que ele te oferece. Eu explico por quê. Pois, quando ama o mundo, o amor do Pai está nele. O que ele está dizendo? Que o amor do Pai não está em vocês. Então, todas as vezes que eu e você amamos as coisas do mundo, o amor de Deus não está em nós. Nós podemos até dizer, pela influência do espírito da religiosidade, que está em nós, mas o amor de Deus não está em nós. E ele continua dizendo: porque o mundo oferece apenas o desejo intenso, o prazer físico, o desejo intenso para que vemos e o orgulho de nossas realizações de bens. Isso não provém do Pai, mas isso provém do... Vê se você acha a Almeida corrigida, eu acho que é 95, ela vai dar uma versão muito boa para nós aqui, para que possamos falar de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, e ter um entendimento aqui que o espírito da religiosidade tem cegado muitos crentes, pessoas que estão na igreja somente para receber algo do abençoador, mas não quer o abençoador. Quer ter o Pai para prover, mas não quer ter o Pai para relacionar. Eu e você precisamos aprender acerca disso. Obrigado. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. Qual é o espírito que age na terra? Os espíritos dominadores que agem na terra, na vida de pessoa, na carne. Castas de pombagira, demônios que agem na vida de pessoas para influenciar, para destruir casamento. Atrás de todo divórcio você vai ver cartas de demônios trabalhando para destruir determinadas pessoas. Essa noite você precisa estar muito ligado no que o Espírito Santo está falando.
falando, porque nessa noite está sendo liberado mais do que chá. Nessa noite nós estamos jogando bombas proféticas dentro do inferno para que a tua alma seja liberta desse cativeiro nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Ele está dizendo, consciência da carnalidade. Mas essas entidades têm uma cabeça, e o nome dela é Jezabel. Age com sedução, age com engano. E ele está falando, ei, se essa influência está sobre você, eu quero te dizer que o amor do Pai não está sobre você. Mas ele vai dizer também que a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Concupiscência dos olhos. O que ele está falando? É uma pessoa que ela acredita fielmente que ela será feliz e a vida dela será de realização o dia que ela alcançar o carro que ela tanto sonha, a casa que ela tanto sonha, ou o relacionamento que ela tanto sonha. Ela não entende que, na verdade, essas coisas são coisas que eu e você iremos usufruir, amém? Eu e você iremos usufruir do melhor carro, eu e você iremos usufruir da melhor casa, eu e você iremos usufruir do melhor dessa terra. A palavra está dizendo que nós iremos comer do melhor dessa terra. A palavra diz isso, mas eu e você precisamos entender que nós não podemos estar tão apegados a essas coisas a ponto do amor do Pai não estar dentro de nós, porque pessoas tomam esse caminho por um buraco que há no coração, uma dor, uma ferida que há, e agora elas entram para dentro do estudo, dentro do trabalho, e que bom que faça isso, e ela ou entra para dentro do ministério, e agora ela acha que aquele lugar, ou aquilo que ela vai alcançar, é o lugar ou a situação que vai dar para ela a sensação de realizar. Ei, eu quero te dizer nessa noite que eu e você só seremos realizados quando o amor do Pai chegar em nós. Há um buraco dentro do meu coração, um espaço que o próprio Deus deixou, e esse espaço ele é eterno, que somente o eterno pode preencher. Você que concorda, diga amém. Mas ele diz também acerca da soberba da vida, ou acerca do orgulho. Pessoas que se orgulham e se acham acima da média porque sabem um pouco de Bíblia. Pessoas que se orgulham porque pregam uma palavra. Pessoas que se orgulham porque ministram aqui em cima. Pessoas que se orgulham e trazem para si a glória e a honra, achando que é ele ou que ela que faz. Pessoas que se orgulham porque começou a ganhar um valor a mais. Mulheres que começam agora a ganhar mais do que o marido e agora quer que a posição seja trocada. Agora é ela que quer mandar dentro de casa. Ou maridos que agora estão bem financeiramente e a palavra dentro de casa é quem paga manda. Ou filhos que viveram a vida toda na dificuldade, os pais apoiaram, deram estudo, agora cresceu, começou a ganhar mais do que os pais, agora ele quer mandar dentro de casa, porque se a palavra dele não for ouvida, ele sai para a própria casa e agora ele desonra o pai. O que é isso? A orfandade, o buraco da orfandade, espírito de religiosidade agindo dentro dessa pessoa. Quarto tipo de influência que esse espírito de religiosidade, através da ferida da orfandade, age. Nunca admite que precisa de ajuda. Nunca está disposto a ser curado ou tratado. Está aqui a diferença entre Saul e Davi. Quem errou mais, Saul ou Davi, na tua opinião? Hã? Você recebe as credenciais. 2. Tem um que foi lá e ofertou antes da hora. Falou, uau, o cara ofertou, o cara foi da hora, o cara foi bom, bacana. Foi lá e se consultou com uma mãe de santo, uma médica, ok. Agora vamos pegar o outro. Pegou a esposa do seu funcionário, mandou matar o seu funcionário. Ficou com a esposa do seu funcionário, adulterou e matou, adúltero e assassino. Quem errou mais? O Davi errou mais. Qual é a diferença? Que o Davi sempre que errava, ele tinha o coração quebrantado para ir diante de Deus e falar: tende misericórdia de mim, ó Deus, porque eu pequei e contra ti eu pequei, somente contra o teu reino eu pequei. Lava-me com isopo e faz mais branco do que a neve. Senhor, contra ti, contra o teu reino, me perdoa. É esse coração que Deus está buscando. Esse é o coração de filho. Hoje eu ouvi uma pessoa na hora do almoço, a pastora falando o seguinte de uma pessoa. Essa pessoa, ela está aqui essa noite.
Essa pessoa tem a capacidade, a naturalidade, a simplicidade de confessar os seus pecados com facilidade. Essa pessoa é grande na terra. Grande na terra não é aquele que você está vendo fazer tudo certo, porque por trás dessa pessoa que está fazendo tudo certo pode ter muita coisa errada. Agora, a pessoa que tem a capacidade de falar quais são os seus erros, tem a capacidade de pedir ajuda, falar, eu não estou conseguindo, me ajuda, essa pessoa é poderosa na terra e o ambiente profético está sendo gerado para que ela seja próspera e abençoada na terra, no nome do Senhor Jesus. Pessoas que não querem enfrentar a dor, não querem enfrentar os traumas, pessoas que correm das dores, está sempre protelando para amanhã. Ei, você vai ter que aprender a resolver isso, você vai ter que aprender a lidar com a rejeição, você não vai poder continuar fingindo que isso não existe. Até quando você vai fugir dessa situação? Até quando que você vai ficar sentado em cima do orgulho, influenciado pela religiosidade, sem pedir ajuda e falar, ei, eu preciso de ajuda, eu já tentei 30 anos e não consegui, não deu certo, eu já tentei 60 anos, não consegui, não deu certo, eu não consegui até aqui, mas eu estou aqui para pedir ajuda. Ei, todos nós que estamos aqui erramos, todos nós estamos buscando a santificação, todos nós estamos dia a dia colocando a nossa carne na cruz, todos os dias nós estamos tentando, inclusive eu, acertar, mas nós não conseguiremos chegar sozinho. Eu e você vamos precisar de ajuda para que nós possamos acertar e agradar o nosso Deus. Eu e você vamos errar, eu e você vamos dar passos, nós vamos achar que são passos às vezes certos, mas vão ser passos errados. Até quando nós vamos ficar sentados em cima do nosso orgulho? Até quando que nós vamos expor as nossas conquistas, mas não expor as nossas fragilidades? Fala para o teu irmão do lado, para ele não dormir, diz assim, você vai ter que lidar com isso. Você vai ter, irmão. Você vai ter que lidar com isso. Você vai ter que lidar com o teu orgulho, com a tua orfandade. Você vai ter que lidar com a tua dor. Você vai ter que lidar com o teu complexo de inferioridade. Você vai ter que lidar com a pressão do perfeccionismo. Você vai ter que lidar com essa situação que está dentro de você. E você vai ter que pedir ajuda em algum lugar. Porque se você não pedir ajuda em algum lugar, isso vai crescer tanto dentro de você que em algum momento isso pode te paralisar. E mais do que isso, em algum momento isso pode até te matar. O problema aqui e a dificuldade que você não resolve hoje, amanhã ela vai estar maior do que hoje. A dificuldade que o vício que você não resolve hoje, amanhã ele pode até te matar. O problema não é ter dificuldade no caráter. Todos nós nascemos com dificuldade no caráter. A questão aqui não é essa. O problema é não querer tratar essa questão. Deus não tem problema com pessoas que têm problema de caráter. Deus tem problema com pessoas que não querem resolver o teu caráter. Pior do que ter problema de caráter é alguém orgulhoso. E o orgulho impede essa pessoa de resolver os seus problemas do seu próprio caráter. Eu e você precisamos encarar essas questões e entender que nem tudo vai ser falar em línguas. Nem tudo vai ser receber unção. Essa igreja é uma igreja profética, sim ou não? Sim. Essa igreja é uma igreja para a glória de Deus que tem unção, sim ou não? Sim. Pessoas foram curadas, são curadas, restauradas, casamentos são restaurados, pessoas prosperam, pessoas são abençoadas, glória a Deus, são resgatadas, são libertas, demônios batem em retirada pelo poder do sangue de Jesus. Mas deixa eu te dizer algo, nem tudo é espiritual. Algumas questões você vai ter que se posicionar, vai ter que encarar de frente e falar, eu estou com medo, mas eu vou com medo. Está difícil, mas eu enfrento a dificuldade. Eu não estou dando conta, mas Ele vai me ajudar e eu vou conseguir. Eu e você vamos ter que enfrentar determinadas situações de frente. Eu e você vamos ter que acordar para o sono espiritual e vamos ter que entender que nem tudo é falar em línguas e nem tudo é glória a Deus e aleluias. Ainda que nós venhamos gostar muito disso, eu gosto muito, eu e você vamos ter que enfrentar algumas questões. Todos nós estamos em um processo de santificação. Fala comigo, todos nós estamos em um processo de santificação. Cinco e último. Quinto e último que eu quero falar com você. Nunca vai ter o dia perfeito para você reconhecer que Deus te ama. Daqui a pouco você vai embora. Essas palavras, elas podem não ser nada para você, pode ser meras anotações no teu celular, nesse papel,
pode ser uma gravação que está ali, mas ela pode ser chaves espirituais que irão abrir cativeiros dos quais você possa estar e você possa ser liberto e liberta e restaurada no nome de Jesus. E a primeira coisa que eu e você precisamos é reconhecer que nós somos amados por Deus. Pastor, mas eu não me sinto amado por Deus. Começa declarando e crendo, porque crer não é sentir, crer é acreditar. Começa crendo, começa falando no nome de Jesus. Não vai ter um dia perfeito. Ah, mas o dia que eu tiver dinheiro, o dia que eu tiver aquele carro, o dia que eu tiver... Você vai ter essas coisas, ok, mas cuidado para você não achar que você é amado por Deus no dia que você tiver essas coisas, porque o dia que você fizer isso, você não vai ter essas coisas, as coisas vão ter você, e as coisas não podem ter você. O único que pode ter você é aquele que morreu por mim e por você, que é Jesus Cristo que morreu na cruz, amém? O dia é hoje, o dia de você ser liberto das amarras da orfandade é hoje. João 8,36, ele vai dar uma palavra poderosa. João 8,36 vai falar onde está a autoridade para ser liberto de qualquer cativeiro, de qualquer dor. Ele não vai dizer se o Messias vos libertar, ele não vai dizer se o Cristo vos libertar, ele vai dizer, vamos juntos, 1, 2, 3, vamos lá? Se for o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O ensaio tá bom, agora por irmão do lado acordar, vamos lá, 1, 2, 3, vamos! Se for o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é que tem o poder para nos libertar? Quem? O Filho, a capacidade de ser filho. Ei, o dia que você descobrir que você é filho, você não fica amarrado, preso. Ah, todos os demônios baterão e retirarão. Irmão, no dia que eu descobri que eu tinha uma identidade de filho, que eu poderia estar debaixo de uma paternidade, irmão, a minha vida nunca mais foi a mesma, virou uma chave dentro de mim. Todas as promessas estão disponíveis, todas as promessas, tudo aquilo que Deus decretou, tudo aquilo que Deus falou, está separado para você. E de repente você fala, pastor, mas se Deus decretou, por que eu não recebi? Se Deus decretou, por que eu ainda não recebi? Se Deus liberou, por que ainda não chegou na minha mão? É porque você ainda não alcançou a maturidade de filho, e você ainda pode estar pensando, pode ter uma mente ainda de escravo, e mesmo sendo dono de tudo que Ele te prometeu, você ainda pode estar debaixo de um sistema de escravidão, porque de repente é assim que a tua mente funciona, e por isso que você ainda não vive essa plenitude. Gálatas capítulo 4, verso 1, coloca ali para mim, olha que palavra poderosa. Eu quero te dizer que tudo que Deus te prometeu, você vai receber no nome de Jesus, amém? Tudo que Deus falou para você ao teu respeito, Deus não mente, Ele não é homem para mentir, tudo que Ele falou, você vai receber. Mas tem uma chave que está ali dentro desse texto. Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo. Deixa eu ler em outra versão. Afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada difere do escravo, mesmo sendo dono de tudo. Fala mesmo? Sendo dono de tudo. No entanto, está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado pelo seu pai. Quem é que determina o tempo? Quem é que determina o tempo? O pai. Da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos deste mundo. Todavia, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, olha o 5, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebessem a adoção de... A adoção de... E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seus filhos para habitar em vossos corações. E Ele clama? E Ele clama? E você clama nessa noite? Portanto, tu não és mais escravo. Tu és filho. E sendo filho, você é herdeiro por decreto. Eu quero te dizer nesta noite que foi liberado um decreto do céu ao teu favor, foi liberado um decreto para o teu casamento, foi liberado um decreto para a tua empresa, foi liberado um decreto para o teu ministério, foi liberado
orfandade. Vence a orfandade. Entende que você é filho e filha de Deus. E você está pronto para viver a grandeza de Deus na terra. Pastor, de que forma que eu posso nessa noite receber? Qual é a melhor forma que tem de você saber que você é filho? Sentando à mesa. Sentando à mesa. Todo mundo, quando senta à mesa, é um filho. Todas as vezes que você sentar à mesa, você é um filho. Todas as vezes que você ceia, você é um filho. A palavra vai dizer, Ministério de Louvor pode vir, a palavra vai dizer, vai nos ensinar que quando eu e você participamos deste momento, comemos do pão vivo que veio dos céus. Quem é o pão vivo que veio dos céus? Jesus. Quem é o pão vivo? Jesus. E bebemos do sangue de Jesus. Ele vai dizer que nós temos parte com ele. Ele disse certa vez para os religiosos: se você não comer da minha carne e se você não beber do meu sangue, você não tem parte comigo. Parte é aliança, você não tem aliança comigo. É isso que ele está dizendo, é isso que ele está falando. Agora, quando eu passo a beber do cálice, ele fala: este é o cálice da nova aliança. Esse é o cálice da nova aliança. É o cálice que faz tudo novo na minha vida e na tua vida. Mas algumas pessoas estão aqui essa noite e elas vão olhar e vão falar: eu não sou digno de participar deste momento. Elas vão fazer uma avaliação. Por quê? Porque eu não acertei, porque eu pequei. Ei, é para os pecadores e doentes como eu e você que ele veio na terra. Tem um monte de gente aí na internet, um monte de gente falando aí fora: não suporta igreja. Igreja é lugar de problema, é verdade, é lugar de pessoas doentes. Mas aqui estão os doentes que estão buscando pelo menos a cura. Eles estão aqui buscando a cura, e a cura é Jesus. Quando eu e você sentamos, participamos deste momento, então agora eu e você temos direito. Nós podemos agora participar. Isso aqui destrói com o espírito da religiosidade. Sabe por quê? Porque isso aqui dá condições a pessoas que não tinham condições. Isso aqui dá acesso a pessoas que não tinham direito ao acesso. Isso aqui dá acesso para que pessoas agora, ainda que tenha traído Jesus, que Jesus diz na noite, através da boca de Paulo, Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças. E ele serviu a todos que estavam ali. Dentro daquela sala havia 13 homens. 13 homens. Jesus e mais um. Jesus colocou todos aqueles homens em pé de igualdade. Jesus não foi religioso. Jesus não olhou para Judas e falou: Judas, você não tem direito de estar nessa mesa, Judas, porque você já me traiu. Satanás já entrou no teu coração. Sabe o que ele fez? Ele colocou todos em pé de igualdade. Mesmo Pedro, que era o mais ousado, mesmo João, que deitava no coração dele, ele amava tanto, ele colocou todos em pé de igualdade. Sabe quando é que o espírito da religiosidade não age mais em mim? É quando eu tenho a ousadia de participar desse momento de Santa Ceia. Porque eu sei que ele pode perdoar todos os meus pecados, as minhas ofensas do meu Deus, amém? Mas eu sei que durante todo esse mês, todo mundo que errar comigo, todo mundo que vacilar comigo, eu vou fazer igual meu mestre. Eu vou perdoar até aquele que não me trair. Fora isso, é espírito de religiosidade. Fora isso, é posição de religiosidade. Fora isso, é você se colocar numa posição da qual Deus nunca te colocou. Fora isso, é você se achar superior ao teu irmão. E nem eu e nem você somos superior a ninguém. O apóstolo Paulo vai dizer que eu e você devemos todos os dias nos colocar na posição, querido, menor do que o outro. Na posição de servo, eu e você não queremos errar. Na posição de humildade, nós não queremos errar. Eu e você precisamos nessa noite abater o espírito da religiosidade. E de repente ela fala: pastor, vamos fazer como ele nos cultos. Vai terminar o culto, o Senhor vai pegar o azeite, vai colocar a mão na minha cabeça, o espírito da religiosidade vai embora. Não, nessa noite, não. Porque quem tem autoridade para mandar o espírito da religiosidade embora é você. Como que eu faço isso, pastor? Se posicionando numa posição de humildade. Porque foi assim que ele fez. Ele pegou uma toalha
Tudo que você precisando dessa noite, sabe o que é? Uma vasilha, uma toalha. Sabe pra quê? Pra servir o meu irmão. Marido, amei a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e o mundo. Esposa, ao marido que te ama, seja submisso ao ministério amado. É assim que eu cada vez mais. Toda pressão, toda depressão, tudo que acontece hoje, todo estresse, toda luta dentro de você, sabe o que é? É porque você falou. Então, olhando todo dia para o seu umbigo e olhando para você mesmo, tentando resolver o seu drama, a tua dor, o seu problema, as tuas dívidas impagáveis. Sabe o que vai acontecer? Você pode ficar doente olhando para você, mas quando você olha para o outro, fala, conta comigo, vem comigo, você não está mais sozinha, vem comigo. Quando você fica de pé, você fala, fica de pé. Quando você vira para ela e fala, olha, se você cair, eu estou aqui para te apoiar, eu estou aqui para te segurar. Tem a ver com isso, o Espírito do Abba. Tem a ver com isso, o Espírito Santo de Deus. Não tem a ver a avaliação do quanto ela errou, do quanto ela acertou. Sabe por quê? Porque quando nós chegamos diante dele, ele não pergunta o que eu e você fizemos. Sabe a única pergunta que ele faz? A mesma que ele fez para Adão. Alessandra, onde você estava? Tem tanto tempo que você não veio falar comigo. E ele está mandando te dizer, minha filha, onde você estava? Tanto tempo. Eu estava te aguardando a todo tempo. Eu estava te buscando todo tempo. É isso. É você falar assim, eu não sei a vida dela, o que está acontecendo com ela, mas eu sei que eu posso dar acesso a ela. Eu posso chegar e falar para ela. Eu não conheço a história dela, eu não sei quem ela é na carne, mas eu sei no Espírito que um dia eu vou morar na glória com ela. E eu posso dizer, eu tenho uma aliança contigo em Cristo Jesus. Até que ele não tem a ver a resposta que ela vai dar para mim. Tem a ver com o meu posicionamento. Fora isso, é espírito de religiosidade. Muito adorado, Senhor. O Espírito Santo de Deus está aqui, irmão. O Espírito do Abba